Como fazer um plano de aula da língua portuguesa para alunos do sexto ano? Você quer fazer um planejamento, um plano de aula de acordo com a BNCC para os alunos do sexto ano, mas não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo especial para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo a como fazer um plano de aula de língua portuguesa para os alunos do sexto ano de acordo com a BNCC, onde você vai aprender e entender os termos e aprender também a colocar essas termologias dentro do seu plano de aula, para que assim ele possa estar de acordo com a BNCC. E é por essa razão que eu convido você a se inscrever nesse canal para você adquirir novos conhecimentos pedagógicos que vão ajudar você a se tornar um professor melhor, um professor profissional e inovar em sala de aula. Deixa o seu like e aqui nos comentários deixa todas as suas perguntas, suas dúvidas e seus questionamentos. Mas se você preferir, você pode falar diretamente comigo lá no Instagram, @profDaviSouza, eu vou ter um enorme prazer em te responder. Beleza? Então vamos lá iniciar mais esse processo pedagógico. E vamos lá montar mais um plano de aula. E para a gente estruturar e montar todo o nosso plano de aula, nós vamos precisar da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então nós vamos aqui no Google, colocamos BNCC e vai abrir esse site para você aqui, ó, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, MEC. Você clica e vai abrir essa página para você. Você baixa aqui um pouquinho, vem aqui, ó, BNCC em PDF, você clica e vai abrir o documento aqui no seu navegador. Você vem aqui em cima e clica aqui onde tem essa seta para baixo, onde diz baixar este arquivo. Você clica e vai baixar o arquivo no seu computador. Como eu já tenho ela disponibilizada no meu computador aqui, então não precisei baixar ela novamente. Beleza? Então vamos lá começar esse processo pedagógico. Quando a gente fala do plano de aula em relação à língua portuguesa, ela tem particularidades, então eu necessito de muita atenção sua nesse momento. E se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários para eu te responder. Me chama lá no Instagram, @professor_Davi_Souza, que eu vou ter um prazer em te responder, ou fala comigo no WhatsApp, não importa. Não é tão simples de ser entendido, isso é verdade, mas não é impossível. Com o decorrer do tempo e com o desenvolver da construção de novos planos de aula por você, mais fácil vai ser essa informação e você vai conseguir fixar cada conceito dentro da realidade do seu planejamento. Beleza? Lembrando que se você quiser acessar plano de aula, plano anual, planejamento pronto da língua portuguesa de acordo com a BNCC com atividades, é só você vir na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, que eu deixei um site online para você, onde você vai acessar diversos materiais e assim você vai conseguir adquirir esses materiais todos prontos, bastando apenas implementar na sua realidade escolar. Beleza? Para acessar esse material é só vir na descrição desse vídeo. Beleza? Então vamos nós. Estamos aqui no plano de aula e estamos aqui todo ele estruturado. Lembrando também que se você está vendo esse vídeo para se preparar para um concurso público, no caso, né, na segunda fase, que é a prova didática e precisa do plano de aula, tenha cuidado, que as informações que eu vou passar para você aqui são informações destinadas para a realidade escolar, para a vivência escolar. Para o concurso público é uma outra pegada, são outros detalhes, é outra realidade. Para você ter mais informações sobre o concurso público, é só você procurar aqui no canal o vídeo com o título Como fazer o plano de aula para concurso público, que você vai acessar essa informação. Beleza? Então, ó, vem comigo. Plano de aulinha pronto, escola Professor Davi Souza, que é um nome fictício, turmas do sexto ano, data 1 semana, e a duração 2 horas aula, que equivale a 100 minutos. Componente curricular, português, língua portuguesa, professor Davi Souza e o local sala de aula. Ou, se for na biblioteca, sala de informática, quadra e por aí vai, porque vai variando os locais onde você pode realizar a sua aula. Agora nós vamos entrar em alguns conceitos que são particulares, são exclusivos do componente curricular língua portuguesa, então eu preciso que você tenha bastante atenção para você entender
e compreender essas informações e perceber como elas estão conectadas e como elas são fáceis de serem entendidas com os resumos que eu vou dar para você aqui, beleza? Aqui no canal eu ensinei você também a fazer planos de aula para crianças do 5º ano, certo? Onde eu ensinei passo a passo, fez a leitura da BNCC e eu apresentei um resumo, que é esse que você está vendo agora, sobre os campos de atuação, práticas de linguagem, eixos temáticos e sobre o gênero textual, quando a gente fala dos campos de atuação lá na BNCC. Para você acessar esse vídeo, onde eu expliquei em detalhes todos esses termos, é só você vir na descrição desse vídeo, quando finalizar esse vídeo, e assistir essa informação também. Eu não vou me deter em detalhes em relação a cada um desses conceitos, uma vez que eu já fiz um vídeo explicando todas essas informações. Eu vou partir do pressuposto que você já assistiu esse vídeo, então você vai assistir esse vídeo para você conseguir fixar essa informação e conseguir se aperfeiçoar em relação a esses termos. Na BNCC nós temos termos novos, quando a gente fala do componente curricular da língua portuguesa, certo? Nós temos aqui, eu vou grifar todos de amarelo para ficar mais fácil de você entender, que são termos exclusivos, certo? Da língua portuguesa. Não existem esses termos nos outros componentes curriculares. Nós temos os campos de atuação, práticas de linguagem, eixos de integração e eixos temáticos e o gênero textual, beleza? Os demais componentes curriculares, como matemática, educação física, história, geografia, ciência e os demais, eles têm unidades temáticas. O que são as unidades temáticas? São um conjunto de conhecimentos pertencentes a uma área de conhecimento, beleza? Temos unidade temática no componente curricular língua portuguesa? Não. Isso é questão de concurso. Não. Na língua portuguesa nós temos campos de atuação. Vamos abrir aqui a nossa BNCC para mostrar para você na página 170, beleza? Vamos lá. Aproveita aí, não sei quanto a você, já pega aí sua garrafinha de água, ó. Já bebe um golinho de água, porque é muita coisa para você entender e conseguir diferenciar. Estamos aqui na página 170, onde a gente vai analisar, ó, práticas de linguagem, objetos de conhecimento e as nossas habilidades. Aqui, quando a gente fala do componente história, geografia e os demais, tem a palavra unidade temática. Só que como componente curricular da língua portuguesa, nós temos práticas de linguagem, que vai ter o mesmo sentido quando a gente compara com a unidade temática dos outros componentes curriculares. Professor, isso quer dizer que é a mesma coisa? Não, mas tem o mesmo sentido. Beleza? Quando a gente fala do sistema estrutural organizacional do planejamento a partir da BNCC. Mas, professor, o que significa cada um deles? Olha para cá, ó. Campo de atuação. O maior segredo para que a aprendizagem possa acontecer é quando nós começamos a ler alguma informação e, a partir do que nós conhecemos, tentamos interpretar aquela dada informação. Professor, o que isso significa? Campo de atuação. Pensa, campo de atuação. Campo é um lugar, é um local, onde a gente vai jogar futsal, vôlei, dependendo da modalidade esportiva. A atuação é o ato de atuar. Campo de atuação. Se o tema central da BNCC, da língua portuguesa, é o texto, quando a gente fala de campo de atuação, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre como essa leitura, qual vai ser o campo de atuação dessa leitura. Mas existem diferentes campos de atuação? Existem diferentes campos de atuação que eu vou mostrar para você. Nós temos, tanto nos anos iniciais como anos finais, campos de atuação diferentes. Campo da vida cotidiana, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo da vida pública, campo jornalístico-midiático e campo de atuação na vida pública. Na videoaula, que eu deixei na descrição desse vídeo, eu detalhei um por um. Então, não vou detalhar aqui porque eu estou partindo do pressuposto que você já sabe o que significa cada um deles. E nós temos as práticas de linguagem. Então, o campo de atuação significa o lugar, o local, onde nós vamos aplicar, onde nós vamos realizar essa leitura. É o contexto onde essa informação vai ser inserida. Vida cotidiana, vivências e realidades do cotidiano. Vida pública, uma atuação de conteúdos e conhecimentos sociais mais direcionado
mais profissionalmente falando, mais funcionalmente falando. Prática de estudo e pesquisa tem a ver mais com argumentação, com termos científicos, com normas, e artístico literário tem a ver com o fictício, o conto, o imaginário, os textos literários, os artigos, as leituras, enfim. É uma variedade muito grande quando a gente vai contextualizar cada um deles. Mas quando a gente fala do campo de atuação, lembre-se rapidamente, é o contexto na qual nós vamos inserir essa informação para que o aluno possa aprender esse conteúdo específico que eu estou trazendo para ensinar para ele, certo? Que no caso dos anos finais é campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico midiático e campo de atuação na vida pública. E antes que você me pergunte, professor, como é que eu posso identificar eles? Na BNCC. Vamos lá abrir a BNCC? Tá aqui a BNCC. Tá aqui, ó. Campo artístico literário. Então, dessa informação que eu grifei até essa outra informação, que representa o campo literário, o campo artístico literário. Dessa informação que eu grifei agora para baixo, que vai ter a próxima página, significa, continua, né? Significa todos os campos de atuação. Mas, professor, o que significa todos os campos de atuação, como o senhor colocou aqui? Todos os campos de atuação. Quer dizer que essa informação é um conhecimento horizontal que atravessa todos os demais campos de atuação, não permitindo apenas uma interpretação. Mas ele é um conteúdo tão completo, tão expansivo, que ele consegue, de certa forma, se adequar nos diferentes campos de atuação. Por isso que ele é o quê? Todos os campos de atuação. Nesse plano de aula, nós vamos falar sobre a acentuação gráfica e sobre a tonicidade das palavras. Não tem como nós pegarmos esse conteúdo e definirmos exclusivamente, unicamente em um lugar, uma vez que esse conhecimento ele pode ser trabalhado e interpretado em diferentes momentos. Mas nós escolhemos o campo de atuação todos porque foi o que a BNCC definiu para a gente. Professor, ela definiu para a gente? Definiu. A BNCC, ela define conteúdos em relação à habilidade, em relação ao objeto de conhecimento, em relação às práticas de linguagem e em relação aos campos de atuação. Eu, diante da BNCC, não posso, entre aspas, inventar conteúdos a serem trabalhados. Existe esse conhecimento básico, que é o estabelecido para a BNCC, para ser trabalhado, que vai ser complementado com a minha autonomia enquanto professor, enquanto docente, entendeu? Então vamos seguir. Então, em relação à unidade temática, eu escolhi o campo de atuação, campo de ação todos, que é o que foi estabelecido para a BNCC, que você vai já entender esse contexto que eu estou dizendo para você. Vamos com calma. E nós temos as práticas de linguagem. Vamos voltar lá para o nosso resumo. O que são as práticas de linguagem estabelecidas pela BNCC? As práticas de linguagem. Práticas de linguagem. Práticas é o ato de praticar. Prática de exercício físico, por exemplo, é quando a gente vai para a musculação, para o crossfit, para o treino, para a natação. Agora, práticas de linguagem. O que é a linguagem? A linguagem ela pode ser verbal ou ela pode ser não verbal. Mas como é que a gente vai trabalhar esse tipo de linguagem? A gente vai trabalhar com leitura e escuta na minha aula? Quando você vai propor um conteúdo, vai ter leitura e escuta? Na minha aula não vai ter, nesse plano de aula não vai ter. Vai ter produção de textos? Produção de textos. Vai ter produção de textos? Não vai ter. Vai ter oralidade? Os alunos vão falar? Não. Na minha aula vai ter análise linguística semiótica? Vai. A gente vai analisar a tonicidade das palavras e a gente também vai ver o processo de acentuação dessas palavras, acerca das palavras proparoxítonas. Então, a minha prática de linguagem, já coloco aqui, ó, análise linguística semiótica. Aí você vai me perguntar, professor, o senhor tirou esse resumo de onde? Vou mostrar agora, da BNCC. No último vídeo que a gente fez dos planos de aula em relação ao 5º ano, que a gente já fez, né? Para acessar todo esse conteúdo, tá aqui no canal de forma gratuita, completa e de forma facilitada para você entender. A gente leu a BNCC passo a passo. A gente leu todas as informações que tem em relação ao quê? Em relação à língua portuguesa. Estou voltando bem rápido aqui, só para mostrar para você.
certo? Entramos aqui na área de linguagens e a gente fez a leitura página por página, onde eu falei para vocês os tópicos mais importantes, as informações que são úteis para o processo pedagógico do trabalho do professor, e eu expliquei uma por uma o que você deveria fazer e o que era. E de forma bem resumida, e para facilitar a tua compreensão, já deixei pronto aqui. Olha que legal! E é por essa razão que eu já mereço o teu like, já mereço um comentário aqui também. Aproveita, bate o print aí, compartilha aí. Sábado, domingo de estudo com o professor Davi Souza aí no Instagram e me marca para eu repostar, tá bom? Então, quando a gente fala das práticas de linguagem, ela está diretamente ligada com o eixo temático. Eixo temático. Eixo. O que é o eixo? Vamos pensar. Eixo. Você anda de bicicleta? No meio da sua bicicleta, no meio da roda, tem uma catraca. Aquela roda, ó. E ela é o eixo central para segurar. Se eu não me engano, ali é aqueles ferrinhos, para segurar aqueles ferrinhos no aro, que eu esqueci o nome daqueles ferrinhos que seguram o eixo ao aro. Temático, aquilo que é temático. Quais são os conteúdos que nós temos temáticos? A própria leitura que a gente vai trabalhar aqui. Então a minha prática de linguagem, entre aspas, olha o que eu estou dizendo, entre aspas, ela já vai definir o meu eixo temático. Isso aqui é um resumo. Ele pode sofrer algumas alterações? Pode. Ele pode ser interpretado de outra forma? Pode. Existem outras formas de ser apresentado? Tem. Se você vai trabalhar com leitura e escuta, os seus eixos temáticos são a partir de leitura de textos. Produção de textos. Produção de textos é o eixo temático, é o assunto principal da tua realização da atividade. Oralidade, oralidade. Análise linguística e semiótica, análise linguística. Aí você vai me perguntar, professor, eu preciso colocar essa ruma de coisa aqui no meu planejamento? Precisa, mas a culpa não é minha. Foi a BNCC que definiu. Então, análise linguística e semiótica, como eu falei para vocês, quando a gente fala análise linguística e semiótica, quando o eixo temático já passa a ser, então, o quê? Conhecimentos linguísticos, que eu já coloquei aqui. E a gente entra aqui no conceito de objeto de conhecimento. Os objetos de conhecimento são um conjunto de conteúdos e assuntos pertencentes a um conhecimento, que nos outros componentes curriculares é chamado de unidade temática, e nesse componente curricular da língua portuguesa é chamada de quê? Chamada de prática de linguagem. Então, o objeto de conhecimento nada mais é do que o detalhamento do conteúdo e do assunto a ser trabalhado por quem? Pela prática de linguagem. Qual é a nossa prática de linguagem? A nossa prática de linguagem aqui, ó, é campo de atuação todos. Onde é que eu consigo enxergar isso? Tá bem aqui, ó. Todos os campos de atuação. Só que eu coloquei só o inverso, né? Campo de atuação todos, para facilitar. Todos os campos de atuação. Tá aqui, ó. Tá aqui, todos os campos de atuação. Depois de todos os campos de atuação, o que foi que eu coloquei? Análise linguística semiótica. Você viu o resumo que eu falei para você? Já tá aqui ele, ó. Mas eu coloquei para você um resumo. Análise linguística semiótica. Coloquei, ó. Análise linguística semiótica. E automaticamente do lado aqui tem o quê, ó? O objeto de conhecimento, que é a variação linguística. Variação linguística. E o eixo temático, que está diretamente ligado com a prática de linguagem, é o conhecimento linguístico. Professor, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada. Calma. Já bebeu água? Bebe água. Bora beber água. Porque o caminho aqui é um pouquinho complexo, mas você vai aprender. Olha, vamos para a BNCC. Tá aqui a tabelinha da BNCC. Tá bom? A gente vai ter que trabalhar com ela. Não gosto. É uma questão sua, uma questão minha. Mas a gente vai ter que trabalhar com ela. Nós temos colunas e nós temos linhas. Beleza? Perfeito. Na coluna número 1, nós temos as práticas de linguagem e nós temos os campos de atuação. Os campos de atuação estão sempre nessa parte cinza. Ó. Aqui tem um campo de atuação. Até aqui é esse campo de atuação, certo? E aqui nós temos outro campo de atuação que vai até aqui embaixo, certo? Certo. Essa aqui é a primeira coluna. Na segunda coluna, objeto de conhecimento, perfeito? E na terceira coluna, habilidade. Sempre vai seguir essa ordem.
essa coluna sempre trabalha com essa coluna. E os conteúdos que pertencem a essa coluna são detalhados na linha. Por exemplo, a prática de linguagem que eu escolhi é todos os campos de atuação. Então eu só posso escolher de onde eu grifei para baixo. Certo? Poderia aparecer na outra página? Poderia. Mas no caso aqui já acabou, aqui já é campo jornalístico midiático. Então eu estou em todos os campos de atuação. Beleza? Como eu escolhi todos os campos de atuação, eu tenho que escolher o quê? Uma prática de linguagem, que é esses nomezinhos azul, ó. Escolhi a prática de linguagem qual? Análise linguística semiótica. Tá aqui, ó. Análise linguística semiótica. Depois da análise linguística semiótica, do lado tem o quê, ó? Variação linguística. Variação linguística, tá aqui, ó. Variação linguística. E a variação linguística está diretamente relacionada com a habilidade. Tá aqui a habilidade. Professor, mas o que é habilidade? É a capacidade de resolver um problema. O meu aluno, no final da etapa de ensino, no final da minha aula, no final do bimestre, no final do ano, ele vai adquirir a capacidade de resolver algum problema. Certo? É essa a habilidade. Ah, então temos que inventar uma habilidade? Não. Tá aqui a habilidade pronta já, ó. Eu vou utilizar a habilidade 56, tá aqui ela, ó, que diz fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. Nós não vamos falar do acento ortográfico? Vamos. Nós não vamos falar da acentuação gráfica? Vamos. Então, nós vamos utilizar essa habilidade. Tá aqui a habilidade, já coloquei ela, ó. Lembrando que tá tudo colorido aqui, né? Tudo colorido. Mas lembre aqui, ó. Amarelo são os termos particulares do componente curricular língua portuguesa, que cai em concurso público. Todos os que estão aqui nesse azulzinho claro, ó, azulzinho claro, pertencem a uma linha só de raciocínio. E todos os que estão nesse azul mais escuro, que é esse verde mais lodo, né? Pertencem também à mesma linha de raciocínio, à mesma parte da BNCC. Porque eu não ia fazer 2 planos de aula, fiz um plano de aula só e coloquei essas informações. Então, nós já conseguimos definir um campo de atuação, uma prática de linguagem, um objeto de conhecimento, um eixo de integração temático, uma prática de linguagem e uma habilidade. Eu poderia terminar aqui? Poderia, mas eu escolhi o quê? 2 campos de atuação. E o próximo campo de atuação que eu escolhi foi também campo de ação para todos. Por quê? Porque eu também escolhi uma análise linguística semiótica, só que agora a gente vai falar sobre fonoortografia. Mas por quê, professor? Porque essa habilidade, que é a habilidade 32, é 6732, referente a 6º e 7º ano. Se você também não sabe o que é o código alfanumérico, aqui no canal também tem um vídeo, que é o número 32, a habilidade 32, vamos voltar aqui para encontrar a habilidade 32, onde nós iremos aperfeiçoar o que, ó? Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita. Então tá aqui ela, ó. Toma. Nós vamos utilizar ela na acentuação gráfica também? Vamos. E ela pertence a qual objeto de conhecimento? Ao fonoortografia. Botei aqui, ó. Fonoortografia, tá aqui, ó. Fonoortografia. E o fonoortografia pertence a quem? Pertence à análise linguística semiótica. Tá aqui. Análise linguística semiótica. Vamos pro resumo? Lá no resumo tem o quê? Análise linguística semiótica. Conhecimentos linguísticos. Colocamos conhecimento linguístico. Conhecimento linguístico. Então, a gente já definiu, a gente já estruturou o quê? O nosso campo de atuação, a nossa prática de linguagem, o objeto de conhecimento, o eixo de integração e temáticos e o gênero textual. Então, todas essas informações estão alinhadas em suas respectivas áreas de conhecimento. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários ou pergunta para mim lá no Instagram ou no meu contato do WhatsApp. E como você pode acessar o meu site com diversos conteúdos, é aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos continuar. Escolhendo já todas essas informações e alinhando ela, nós vamos agora para a competência geral. Professor, mas o que é competência geral? A habilidade é a capacidade de resolver um problema. Competência
é a capacidade de resolver um problema com um maior nível de complexidade. Então, é um problema mais complexo. Enquanto que a habilidade é um problema, digamos, mais fácil, mais simples, a competência é um problema mais complexo, requerendo o desenvolvimento de diferentes habilidades para que assim ela possa ser aperfeiçoada e consolidada. Beleza? Professor, são quantas competências? São 10. Quando a gente fala das competências gerais, quando a gente fala das competências diárias, são 6, e quando a gente fala das competências específicas, são mais 10. Para você descobrir quais são cada uma dessas competências, é só você procurar também aqui no canal que eu fiz um vídeo especial para cada competência, beleza? Então a competência geral que a gente escolheu está na página 9, que é a competência número 7. Vamos abrir aqui página 9, competência número 7, que diz... É conhecida como a argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, a capacidade, a competência de argumentar também tem a ver com o entendimento e a incorporação das normas em relação à acentuação gráfica, que assim a gente vai trabalhar. Isso faz alusão ao conhecimento, à transmissão, ao registro das informações, dos conhecimentos que vão passando entre as gerações. Então, argumentar está diretamente ligado ao conhecimento. E o conhecimento está diretamente ligado com as normas, com as regras em relação ao que eu estou dizendo por conta do plano de aula que está falando da acentuação gráfica, e a gente sabe que a acentuação gráfica ela é importante para que a gente possa universalizar o conhecimento dentro do território brasileiro e também com as outras nações que têm a língua materna como a língua portuguesa, e também para que a linguagem possa ter um parâmetro, uma normalização sobre como ela deve ser escrita. Já pensou se a gente fosse escrever Davi? Na minha rua escreve assim, na outra escola se escreve de outro jeito, na outra escola de outro jeito. Então o conhecimento não ia ser universalizado. E como é que nós iríamos conseguir ter a capacidade de argumentar se o conhecimento ele não é universalizado? Então, por isso que eu escolhi essa competência, certo? Competência diária, competência lá na página 65. Qual foi a competência que eu escolhi? Competência 1, que diz... compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como forma de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Olha o que foi que eu acabei de falar da argumentação, que se alinhou diretamente com o conhecimento em relação à construção humana. Então é exatamente isso. O plano de aula ele deve estar todo alinhado em relação aos conhecimentos, às habilidades, os campos de atuação, as práticas de linguagem, os eixos temáticos, os eixos integradores. Perfeito? E por último, a competência específica, que é localizada na página 87. Eu escolhi a competência 2, que diz apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Olha como a leitura, a universalização do conhecimento, a normalização das regras de acentuação gráficas, todas unidas permitem que o indivíduo desenvolva argumentação, desenvolva linguagem e possam se envolver no processo de construção do conhecimento intelectual, do conhecimento social, do conhecimento escolar e assim participar da sociedade de uma forma proativa e em um formato protagonista também. Perfeito demais. E quando a gente vem para o tema da aula, quem é que define o tema da aula? BNCC? Não, você que define o tema da aula. Qual vai ser o tema da sua aula? Acentuação gráfica, tonicidade e palavras proparoxítonas. Eu poderia colocar acentuação gráfica 1,
acentuação gráfica 2, acentuação gráfica 3, porque a acentuação gráfica a gente passa 4 ou 5 semanas falando só sobre acentuação gráfica, dependendo também do rendimento da turma. Mas, de uma maneira geral, a gente gasta ali 3 ou 4 semanas, certo? Agora a gente vai entrar no conceito de temas contemporâneos transversais. Ah, professor, temas transversais eu já conheço. Eu estou falando dos temas contemporâneos transversais que vieram com a BNCC, que são 6 e que tem um vídeo aqui no canal explicando cada um deles. Então, já parto do pressuposto que já assistiu ele. Diversidade cultural, porque a gente vai falar de diferentes linguagens. E multiculturalismo, de acordo com a cultura, de acordo com o tempo, de acordo com a geração, existem particularidades no processo de linguística. Competências socioemocionais, que são 6 também, que também tem um vídeo aqui no canal, onde a gente vai falar sobre abertura ao novo. Agora nós vamos entrar no conceito dos objetivos. Os objetivos, dependendo do município e dependendo também do estado, eles podem ser obrigados ou não. Por quê? Porque a BNCC, ela já estabelece a habilidade. E a habilidade, ela já tem o mesmo sentido do objetivo. Por quê? Porque ela define o que eu vou precisar trabalhar. Página 170, né? Porque a habilidade, ela já define o que eu vou trabalhar. Por exemplo, na minha aula, qual é o objetivo da minha aula? Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita. Então, esse aqui já é um objetivo. Só que alguns estados e municípios pedem os objetivos de forma que você, professor, vai descrever aquilo que você vai trabalhar nessa aula. Por mais que tenhamos escolhido essa habilidade, ela pode ser trabalhada de diferentes formatos, em diferentes momentos, em diferentes contextos. Só que nessa aula em especial ela vai ser trabalhada como? É por isso que tem um objetivo, para detalhar essa informação em relação ao plano diário que você vai fazer ou plano semanal que você vai colocar em prática. Nesse plano de aula, quais são os meus objetivos em relação à habilidade que eu escolhi? Conceituar a tonicidade das palavras e a acentuação gráfica nas palavras proparoxítonas. Então, nessa aula nós vamos ter 2 momentos. Primeiro, meu aluno vai entender o que é tonicidade, que são as palavras tônicas, as sílabas tônicas, porque é a partir daí que a gente vai ter a acentuação gráfica. E depois, a gente vai falar sobre a acentuação gráfica. A gente vai começar com as proparoxítonas. Na outra aula, só palavras paroxítonas, que elas têm muitas regras. E na outra aula, só palavras oxítonas, porque elas também têm muitas regras e merecem ali um certo cuidado e atenção para que o aluno possa compreender essa informação. Então, eu vou conceituar a tonicidade e as palavras proparoxítonas e descrever as regras que vão estabelecer as normas para a tonicidade e para a acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. E, por final, reconhecer na vida cotidiana as diferentes formas de linguagem como sofrem alterações ao longo do tempo, percebendo a importância da escrita para o registro e a transmissão do conhecimento entre as gerações da sociedade. Então, quando a gente fala dos objetivos, que também tem um vídeo no canal onde eu explico para você como fazer os objetivos, nós temos aqui o conceitual, nós temos o procedimental e nós temos o atitudinal, que são termos muito antigos, mas que ainda referenciam a maneira de fazer os objetivos. E caso você queira adquirir materiais prontos de acordo com a BNCC, plano anual, plano bimestral, atividades, prova, conteúdos diversos, é só você acessar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online que eu deixei disponível para você acessar todas essas informações e adquirir todo esse conteúdo de forma rápida, de forma eficiente e de forma prática para colocar em prática na sua realidade escolar. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Agora nós vamos para a parte 2, que é a continuação desse plano de aula, onde você vai conseguir aprender a colocar o plano de aula em prática. Até o nosso próximo vídeo e valeu!